Olá, eu me chamo Ronaldo Gilet e nós estamos aqui em mais um episódio do videocast Amazônia e Novas Economias, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. E hoje temos aqui uma convidada para falar sobre temas muito pertinentes, principalmente nesse período pré-COP. Eu tenho aqui a Lívia Menezes Pagotto, que é gerente de conhecimento do Instituto Arapiaú, e ela também é secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. A gente já pode começar, Lívia, falando sobre o que é essa concertação da Amazônia, que a gente urgentemente precisa ter cada vez mais pessoas engajadas nessa causa, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Ronaldo. Uma honra estar aqui com vocês nesse contexto da conferência do IBRAM sobre novas economias e Amazônia. Começar falando então sobre a concertação, né? A rede, inclusive, é uma parceira, né, da conferência aqui do IBRAM em 2024. A rede Uma Concertação pela Amazônia nasceu, assim como o nome diz, ou indica pelo menos, com o objetivo de unir pessoas, organizações, iniciativas que façam algo em prol do desenvolvimento da região amazônica. O que significa isso? A rede surge no momento em que a gente via muita fragmentação de, obviamente, pessoas, iniciativas e organizações fazendo coisas muito interessantes em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, um diagnóstico de que, se continuássemos separados, fragmentados, a gente não conseguiria dar conta de um desafio muito grande que implica em vários elementos da região amazônica que a gente pode falar ao longo da nossa conversa. E quando a gente pensa nesses desafios, né, estamos vivendo o período pré-COP, mas a COP ela já está aí estabelecida há 29 edições, teremos a 29ª, né, antes da 30ª, e é talvez o momento de culminância dessa urgência que a gente precisa ter como sociedade civil, iniciativa privada, todas as esferas unidas para que a gente resolva de fato e não só debata os problemas. O debate ele é fundamental e ele precisa ser constante, mas apontamentos de resolução. Você fica otimista com o que, por exemplo, você viu no painel aqui no evento em que a gente se faz presente também? Eu estou num momento otimista, ao mesmo tempo a gente recebendo mensagens muito claras de que há uma urgência, como você bem colocou, né? Acho que a ciência e mesmo, né, o âmbito das negociações climáticas já vem trazendo para a gente há décadas mensagens muito claras de que há limites que a gente nos quais a gente está esbarrando e que, portanto, podem romper com equilíbrios de questões dos ecossistemas, equilíbrio climático, etc. E, obviamente, isso com um impacto muito grande nas populações que estão distribuídas aí por áreas florestais ou não florestais, né? Como é o próprio exemplo da Amazônia, né? A gente encara a Amazônia também de forma muito diversa na concertação. Sim, tem muita floresta, mas tem muita área urbana, né? Então é um olhar específico. Mas voltando à sua questão, eu acho que os últimos 3, 4, 5 anos deixaram muito claro para a gente, além da ciência e das negociações climáticas, de que as transformações e os efeitos do clima bateram a nossa porta, né? Então a gente vê questões como aconteceram no Rio Grande do Sul no começo desse ano com enchentes e o caso de extrema seca aqui na região amazônica desde o ano passado. Obviamente a gente já teve episódios de seca na Amazônia alguns anos e décadas atrás, mas a gente vê um encurtamento e um aumento de intensidade dessas ocorrências. Então, acho que, de fato, a gente tem um sinal muito claro de que chegaremos juntos numa COP30, encarando esse importante encontro como um marco significativo para a região amazônica, mas que não seja só uma COP sobre florestas, ela é na floresta. Então esse é um recado muito claro e acho que o painel que a gente acabou de acompanhar aqui como resultado desse 1 dia e meio, né, de conferência do IBRAM, nos trouxe para um olhar muito convergente, não necessariamente de consenso, mas uma visão muito harmoniosa do que precisamos fazer, né? Temos missões aí muito claras. Agora sim, Lívia, quando a gente pensa numa COP ou num cerne de discussão da Amazônia para o mundo e não do mundo para a Amazônia, a gente precisa ter essa consciência de que somos protagonistas nas mesas de discussões. É daqui que as ideias, que os estudos, que os dados vão partir, inclusive como exemplos a serem seguidos em outros biomas que não o bioma amazônico, que está no centro das atenções, mas a gente tem tanto bioma com o qual se preocupar, né, nesse planeta,
que assumir esse protagonismo acaba sendo muito importante? Sem dúvida, acho que é um momento possivelmente único, né? Ninguém sabe daqui a quantos anos a gente vai ter uma COP acontecendo na Amazônia, né? A maior floresta tropical do mundo, com um valor de biodiversidade, mas também cultural absoluto e muito único. Então, acho que de fato eu gosto de encarar a COP30 como também um processo de amadurecimento político, de quais são as demandas das pessoas da região amazônica, ou seja, das amazônidas e dos amazônidas, para melhoria de qualidade de vida para quem mora nessa região. Presta tantos serviços, digamos assim, para quem mora na Amazônia, mas para quem está fora, né? Então, pelo menos a concertação tem trabalhado a partir da lógica de que a gente precisa entender quais são as demandas locais, para que a gente possa, obviamente, garantir que esse lugar seja um guardião né, da floresta e que nos proteja dos efeitos das mudanças climáticas. Mas o olhar mais importante para mim é que a COP, apesar de não ser sobre florestas somente, é um lugar no qual a gente vai poder dar muita visibilidade para que populações da Amazônia e outras regiões florestais do mundo possam expressar o que significa uma economia para a gente, o que significa um acesso à saúde adequado, o que significa um processo de fortalecimento e formação de pessoas, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí bons meses de construção dessa agenda. Qual é uma agenda para uma região tão diversa quanto é a região amazônica, mas que, ao mesmo tempo, faz sentido por uma questão global, né? Quando a gente pensa na mudança de mentalidade, né, que precisa partir de quem está entrando na educação básica agora, para que esse estudante já cresça com a ideia de preservação, de que ele precisa trabalhar sempre ali junto com o seu seio familiar, questões como reciclagem, como economizar água, enfim, são atitudes que você entende que também o Instituto ele ajuda a fomentar dentro desse pequenininho que está ali ainda exercitando o seu eu, né, de cuidar do clima, para que a gente tenha gerações que priorizem o cuidado com o clima e que não remediem, como a gente acaba vendo agora, principalmente quem já tem aí os seus 30, 40, 50 anos e viveu num mundo onde sempre foi escanteado, né? A conversa de cuidado sempre foi colocada aqui como algo para pensar depois, porque nunca a gente ia ter um mundo com temperaturas tão elevadas e com fenômenos climáticos tão acentuados e visíveis como a gente vê agora. Uhum. Né? Para mim, tão correta a sua afirmação é justamente a ação que a concertação, por meio do Instituto Arapiaú, conseguiu realizar. A gente tem um olhar integrado para a questão do desenvolvimento da região da Amazônica. Na prática, significa dizer o que a educação tem a ver com bioeconomia, o que bioeconomia tem a ver com segurança pública, o que segurança pública tem a ver com agenda fundiária, por exemplo, e assim por diante. Uhum. Nesse sentido, a concertação teve um papel muito importante, e daí veio um apoio específico do Instituto Arapiaú para essa ação, uma ação em educação, num programa chamado Itinerários Amazônicos. É um trabalho que a gente realiza por meio de uma parceria com o Instituto Iungo, então o Instituto Iungo sendo o executor dessa ação, já em 8 dos 9 estados da Amazônia Legal, trabalhando com as secretarias estaduais de educação, justamente com esse objetivo de fortalecer um processo formativo de alunos do ensino médio, para que eles tenham mais repertório e mais contato com a sua própria realidade, para que eles se imaginem fazendo parte, sendo como mão de obra, seja como cuidadores da sua própria família e dos seus territórios, a partir de uma lógica, por que no ensino a gente aqui na Amazônia conta em maçãs e não conta em cupuaçus? Então, toda a brincadeira desse programa justamente é para que a gente, por meio de história, biologia, geografia, matemática, física, traga elementos da região amazônica para que os alunos e alunas possam se identificar com a própria região. Tão simples quanto isso, para que a gente possa ter uma formação, uma nova geração formada que queira, se desejar, ficar na Amazônia e agregar valor para localmente, né? Algumas nomenclaturas passam a ser mais familiares, né? À medida em que a gente vai vendo essas discussões se tornarem mais frequentes, os diálogos como a bioeconomia, as biojoias que a gente vê aqui, e a gente tem aqui uma prioridade para o Instituto, que é a
economia regenerativa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa economia regenerativa, para que ela se torne, quem sabe, logo mais senso comum nas discussões. Exatamente. Um termo que vem acompanhado de vários outros termos, né, que a gente vê justamente nesse esforço de colocar de pé economias que garantam algumas premissas, né? Acho que a primeira delas que a gente poderia destacar aqui justamente é uma economia centrada em pessoas, em necessidades das pessoas, mas que distribuam e gerem riqueza para as pessoas que estão envolvidas, seja numa cadeia de valor, para a produção de biojoias, seja numa atividade que se dê nas cidades, enfim, acho que tem uma diversidade também de atividades econômicas que estão envolvidas aí. Acho que a segunda premissa é uma economia que justamente observa os limites, né, dos ecossistemas, os limites da natureza, e que, ao reconhecer esses limites, justamente pense em atividades econômicas que sejam sustentáveis, né? Então, para além do olhar das pessoas, que tenham esse cuidado e esse olhar de que parte dos serviços que a natureza presta para os humanos tem finitude, que entram em desequilíbrio e etc. E, obviamente, a gente está falando de atividades econômicas também, como terceira premissa, possivelmente, que também possam compor aí um mosaico de atividades econômicas da Amazônia, que, de novo, respeitem essa diversidade, né, de culturas, de modos de fazer, modos de produzir, de territórios na região, e que possa gerar valor justamente e ser distribuído de forma muito justa para as populações locais. Então, acho que a gente está lidando, no fundo, com um tripé da sustentabilidade aí, com um olhar muito claro para pessoas, como, né, oportunidades e prosperidade podem surgir a partir de novas economias, para a natureza, mas também como a gente lida com novas economias, e economias regenerativas têm essa característica, que possam também fazer frente a outros movimentos e fenômenos que a gente vê na região amazônica, como informalidade, criminalidade e etc. Acaba que você atacando na raiz, né, do problema, você acaba tendo como reflexo disso a colheita ali na frente de modelos mais sustentáveis também de saúde, de segurança, de educação e de tudo mais. Vocês conseguem estabelecer juntos, né, por meio dos painéis, do próprio IBRAM aqui como o espaço que está recebendo os painelistas, estabelecer essas metas para logo, para que a gente não tenha situações como o próprio Acordo de Paris, né, que você tinha tanta coisa a resolver e ainda há tanto a avançar 10 anos depois, quando a gente tiver a COP desembocando aqui? Sem dúvida, Ronaldo. Mais uma vez, reforço que eu estou muito otimista. Acho que a COP traz um chamado importante para a gente nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, essa abertura que o IBRA teve, né, de, pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, chamar a sociedade no seu mais amplo sentido. Então, a gente vê aqui Forças Armadas, sociedade civil, terceiro setor, filantropia, setor privado, setor público e etc., acadêmicos, a turma da ciência, uma predisposição para pensar em ação. Me lembro que a gente saiu dessa conferência no ano passado e o governador Helder Barbalho mencionou: eu quero que na próxima conferência a gente saia com ações. E essa foi justamente aqui a conversa que a gente teve no painel de fechamento, né, dos painéis temáticos da conferência, justamente para que a gente possa ter uma agenda voltada à ação, em que o setor da mineração se veja, contribua, ajude a botar de pé, não só atividades que tenham a ver com atividade mineral em si, minerária em si, mas que tenham a ver com saúde, com educação, segurança pública, justamente porque a gente tem esse olhar muito integrado, né? Uma coisa depende muito da outra. E você sente, de fato, o setor privado mais engajado? A gente recebeu muita gente aqui no nosso videocast e a gente percebe que aqui a gente já avançou trocando a nossa frota de caminhões de mineração por caminhões elétricos. Aqui a gente já avançou com as caldeiras, que também são menos nocivas para o meio ambiente e etc. A gente consegue ver muita gente buscando soluções. A iniciativa privada, ela tem um comportamento e precisa ter também esse comportamento de uma constância para protagonizar a resolução desses problemas? Sem dúvida. Acho que você acabou de dar exemplos do que a empresa pode fazer da porta para fora ou que está mais sob seu controle, né? É o exemplo da frota, reciclagem, relação com rejeitos e resíduos que aparecem a partir de qualquer atividade econômica.
Acho que a gente também está num momento aqui muito importante da conferência e, para mim, esse foi um dos grandes marcos também da mineração se enxergar como uma das partes, um dos elementos que faz parte de um território, ou seja, que há outros fluxos e movimentos econômicos, há outras atividades que as pessoas façam, há uma comunidade que estava ali previamente estabelecida, né, em vários casos da mineração. Então, acho que a gente está num momento muito importante para que a mineração enxergue qual é o papel dela como fomentadora de prosperidade local por meio da sua atividade, gerando emprego, renda, impostos, seja o que for, mas, ao mesmo tempo, sendo mais um tipo de setor e um tipo de atividade que faz parte de uma série de movimentos que estão dados em várias regiões, né? A gente falou de setor privado, mas as políticas públicas elas têm um papel central nessas discussões, né? E cabe também, dentro desse contexto, a gente se avaliar, né, como eleitores, como quem mantém, né, quem está no poder ou quem vai chegar ao poder, para que essas pessoas sejam de fato representantes dessa mudança climática, né, junto com quem está ali fiscalizando, elegendo. Então precisa todo mundo falar a mesma língua, né? E a gente ter pessoas cada vez mais participantes, né, dentro desse contexto político faz uma diferença muito grande, né? Faz muito grande, né? Eu acho que um dos pontos discutidos ao longo desses últimos 2 dias na conferência foi o Estado também está mudando e seu papel, portanto, também está mudando. Assim como o setor privado tem novos desafios, está ressignificando sua atuação enquanto mineração ou outros setores, porque o mundo mudou, o Brasil está em transformação, há um contexto político, mas, acima de tudo, há um contexto de incerteza muito grande, né? O que significa exatamente mudanças climáticas, quais são os impactos, e eu tenho que me adaptar para quê? Em que tempo? Acho que a gente está vendo aí, né, como eu disse antes aqui na nossa conversa, uma aceleração ou uma antecipação de coisas que a gente imaginava do ponto de vista climático que estão acontecendo nesse momento. E que, portanto, afetam a atividade das empresas. Mas sem o Estado, obviamente, a gente também precisa ter um olhar importante de quem é que vai garantir as condições estruturantes para que os cidadãos e cidadãs tenham acesso à educação, acesso à saúde. O clima está afetando a saúde das pessoas. O clima afeta as condições de educação e formação das pessoas, de segurança das pessoas. Então, acho que o Estado também tem uma responsabilidade enorme para trazer, né, respostas em forma de políticas públicas, especialmente que respeitem e considerem essa especificidade amazônica ou das várias Amazônias, como a gente também gosta de dizer na concertação. Você percebe também que hoje a gente tem, por meio, claro, do advento da globalização, mais pessoas preocupadas, a mensagem chega mais rápido em quem aparentemente não respira a Amazônia como nós que moramos aqui. A mensagem chega de forma mais incisiva quando a gente vê a questão da seca aqui nos rios da Amazônia. Chegou para a gente aqui o que ocorreu no Rio Grande do Sul, o que a Espanha testemunhou recentemente. Então, os efeitos do não cuidar, ele acaba sendo algo que ressoa com muito mais intensidade hoje, e a gente precisa também saber filtrar, saber trabalhar as fake news, saber pensar no que de fato é para ser trabalhado e exercitar essa criticidade para que a gente participe também de painéis, veja cada vez mais a sociedade civil participando de painéis como o que a gente teve aqui. Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem um belo desafio pela frente, vocês comunicadores, jornalistas e todo mundo que tem um papel importante para traduzir, né, o que significa mudanças climáticas. Em algum momento pode soar muito etéreo. Muito técnico, muito né? Técnico também. Eu acho que esse é um desafio. Tem gente que sente os efeitos das mudanças climáticas na sua casa, mas não significa ou atribui aquele impacto às mudanças climáticas, justamente porque a gente tem muita desinformação, tem negacionismo no meio, tem fake news. Então, também é um momento da gente significar e atribuir do ponto de vista comunicacional que clima tem a ver com perda de empregos, de renda, né? Os impactos das mudanças climáticas afetam a economia, isso está muito claro. Afetam também, como eu já disse, a saúde das pessoas e outras tantas capacidades que a gente tem de exercer, né? Cidadania e etc. Mas eu acho que o maior desafio hoje mora na comunicação. Falar sobre clima afasta uns ou nos ajuda a nos aproximar de outros,
talvez a gente precise falar sobre prosperidade, sobre geração de renda e emprego, sobre garantia de educação e saúde e segurança pública para os nossos filhos e filhas, porque clima, no fundo, é, muitas vezes, sinônimo de desenvolvimento e oportunidade de desenvolvimento. Quando a gente pensa também na nossa região aqui como o que pode ser, de fato, né, constantemente um polo de formação de cientistas que cuidem da nossa floresta, de gente que vem dos povos originários, conseguem chegar a uma faculdade. A gente tem pelo país muitos exemplos, né, dos quilombolas cada vez mais participativos, por medidas que são criadas, por sistemas que são readaptados para que essas pessoas sejam protagonistas nas decisões. É disso que a gente precisa também, de uma formação científica cada vez mais continuada, cada vez mais cuidadosa, para que a gente tenha pessoas cuidando. A gente não pode deixar o conhecimento científico de lado sob nenhuma hipótese em todas essas decisões, né? Sem dúvida, Ronaldo. Eu até pela minha formação tenho aí um trilho acadêmico importante, né, que me acompanha. Eu acredito que a ciência, especialmente na região amazônica, deveria ser uma das grandes prioridades. Acredito que a gente deveria levar cada vez mais indígenas, quilombolas, representantes de povos extrativistas e ribeirinhos para dentro das universidades, ou seja, para a educação mais formal. Mas também acredito muito que há uma outra forma de produzir saberes e conhecimento que esses povos têm e que são muito importantes e que a gente deveria talvez criar uma forma de aproximar esses saberes, ou seja, o conhecimento que a gente formula em forma de método e ciência nas universidades, mas também aprender muito e incorporar esse saber tradicional no que a gente faz. E, obviamente, né, quem tem não faz parte desses grupos, né, que são os grupos da floresta, também aqui na região amazônica, né, a gente fala tanto sobre as bioeconomias ou sociobioeconomia e a gente vê, talvez, uma carência ainda do ponto de vista de infraestrutura, né, e de capacidades para que pesquisadores que estejam aí tenham os acessos e recursos necessários para fazer ciência, produzir ciência de ponta. E último ponto, acho que a gente também precisa, do ponto de vista federal, privilegiar, do ponto de vista da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, a região amazônica. Essa região, ela potencialmente vai trazer muitas das respostas e soluções para muitos dos desafios que a gente vai ter pela frente, do ponto de vista de materiais, do ponto de vista de fármacos e coisas relacionadas à saúde, para nem dizer de outros temas relacionados à economia como um todo. Então, eu acho que a gente também imaginar essa figura de que um ribeirinho pode estar na sua casa usando a tecnologia sem ter que se mudar também para um centro urbano, me agrada muito e eu acho que a gente deveria unir muitos esforços nessa direção. Lívia, muito obrigado pela tua contribuição aqui com o nosso videocast. Foi um prazer trocar ideia com você sobre temas tão pertinentes. Agora, cada vez mais em evidência, né? Até a COP. Obrigado e volte sempre. Seguimos juntos, Ronaldo. Muito obrigado. Foi um prazer contribuir. Tá certo. Essa foi a Lívia Pagotto e a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso videocast Amazônia e Novas Economias. Muito obrigado e até a próxima.